Olá, o Pentágono, o Departamento da Defesa dos Estados Unidos, não quer enviar provas dos crimes de guerra da Rússia na Ucrânia para o Tribunal Penal Internacional por medo de que isso abra um precedente para processar soldados dos Estados Unidos no futuro. É o que revelou o jornal The New York Times. Os departamentos de Estado e da Justiça querem cooperar com o tribunal. Os Estados Unidos não assinaram o Tratado de Roma de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional, instalado em 2002, com sede em Haia, na Holanda, onde também ficam a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas e a Corte Internacional de Arbitragem. Os Estados Unidos não aceitam a jurisdição internacional sobre seus cidadãos e não colaboravam com o Tribunal Penal Internacional. Em dezembro, o Congresso suspendeu parcialmente algumas restrições para que os Estados Unidos possam ajudar nas investigações sobre crimes de guerra na Ucrânia e só na Ucrânia. O senador Lindsey Graham, senador do Partido Republicano, um dos autores desta mudança na lei, acusa o Pentágono, o Departamento da Defesa, de não querer, de ser contra a lei quando ela foi votada em dezembro e de tentar sabotar agora o espírito da lei. Em entrevista ao Wolf Blitzer, na televisão CNN norte-americana, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que não negocia a paz enquanto a Rússia não retirar suas tropas da Ucrânia. Como o ditador russo Vladimir Putin não tem a menor intenção de recuar, isto significa que não existe a menor chance de negociar a paz no momento, especialmente porque os dois lados estão convencidos de que podem ganhar a guerra. Zelensky confia nas novas armas que está recebendo dos Estados Unidos e aliados, especialmente tanques de guerra, para lançar uma nova contraofensiva esperada para o início da primavera. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington estima que 60 a 70 mil o total de soldados russos mortos na guerra da Ucrânia. Isso é mais do que em todas as guerras da União Soviética e da Rússia depois da Segunda Guerra Mundial. Com os feridos, o total de baixas russas chegaria a 200 mil. De acordo com o Serviço de Inteligência Britânico, no fim de fevereiro, os mortos e feridos, os soldados russos mortos e feridos, passavam de 800 por dia. Em 10 anos de invasão da União Soviética no Afeganistão, morreram 15 mil soldados do Exército Vermelho. Nas duas guerras da Chechênia, morreram 18.500 soldados russos. Ao depor no Congresso dos Estados Unidos, a diretora nacional de inteligência, Avril Haines, considerou improvável que a Rússia consiga grandes avanços no campo de batalha em 2023, mas não quis fazer previsões sobre a contraofensiva da primavera que a Ucrânia estaria preparando, nem sobre o possível futuro sucesso da Ucrânia na guerra. Os serviços secretos ocidentais investigam se sabotadores ucranianos haveriam atacado os gasodutos Nord Stream 1 e 2 que levavam gás russo para a Europa, para a União Europeia, já que a Rússia também tem uma parte na Europa. A Rússia não teria interesse em destruir os gasodutos que eram da sua empresa estatal de petróleo, Gazprom. A Rússia, Putin tentou usar o gás como arma de guerra, ameaçando os europeus de passarem frio no inverno se boicotassem o gás russo. O jornalista norte-americano Seymour Hersh acusou os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, mas não apresentou provas conclusivas. Isso não quer dizer que não foram os Estados Unidos que atacaram os gasodutos, mas que a matéria de Hersh não deixou isso inteiramente claro. Surgiu então a hipótese de que tenham sido grupos pró-ucranianos. Se os ucranianos conseguiram dinamitar a ponte que liga a Rússia e a Ucrânia, não conseguiram derrubar a ponte, mas conseguiram produzir um grande estrago e mataram Daria Dugina, filha de Alexander Dugin, o guru do neofascismo russo, que era o verdadeiro alvo.
Então, os ucranianos podem ter sabotado os gasodutos. O governo ucraniano nega qualquer responsabilidade. A Procuradoria Federal da Alemanha, que investiga o caso, identificou um possível navio suspeito que teria levado os explosivos que detonaram os gasodutos em 26 de setembro do ano passado. Com a guerra, cerca de 1 milhão de russos fugiram do país, um êxodo comparável aos deflagrados pela Revolução Comunista de 1917 e pelo fim da União Soviética em 1991. A maioria foi para países próximos da Rússia, como Geórgia, Turquia, Armênia, Sérvia e Cazaquistão, mas a Argentina é um dos destinos favoritos das grávidas russas. A lei argentina garante a cidadania para quem nasce no país, mas não automaticamente para os pais. O pedido de cidadania precisa ser aprovado pela Justiça e provavelmente será negado para quem não fixar residência no país. Mas as agências de viagens, que cobram milhares de dólares e oferecem moradia, médicos e maternidade ou hospital, prometem a obtenção rápida de um passaporte que dá direito a entrar sem visto em mais de 170 países. A empresa russa Família Argentina, um russo, é claro, no original, cobra $3.000 pelo pacote com a propaganda de que é o melhor lugar para ter filho depois dos Estados Unidos. Com a passagem aérea, os preços sobem para $5 a $10.000 de acordo com o luxo ou a economia. Se houver complicações, a alternativa para quem não tiver mais dinheiro para pagar é o sistema público de saúde. Em 2 grandes hospitais da capital argentina, 1/3 dos bebês que nascem hoje é russo, informa o jornal La Nación. Mais de 22.200 russos entraram na Argentina nos últimos 14 meses. Em fevereiro deste ano foram 4.523, mais de 4 vezes mais do que em janeiro de 2022, antes do início da guerra da Ucrânia. Muitos russos têm filho, pedem cidadania e saem da Argentina. Só 2.400 pediram direito de residência permanente. A Justiça Argentina investiga se não há organizações criminosas interessadas em falsificar documentos como carteiras de identidade e certificados de residência para acelerar o processo de naturalização e assim conseguir passaportes que ajudem a esconder a verdadeira identidade de bandidos e espiões. Pelo menos 6 mulheres grávidas foram barradas no aeroporto de Buenos Aires em fevereiro, depois que 2 suspeitos de serem espiões russos foram presos na Eslovênia com passaportes argentinos. O historiador Yuval Harari acusa o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tentar dar um golpe de Estado em Israel com uma reforma do Poder Judiciário que tira poderes da Suprema Corte e da Knesset, o parlamento israelense, o direito de anular por maioria decisões da Justiça. Em discurso durante uma manifestação de protesto contra a reforma, no sábado, Harari desafiou Netanyahu e disse: "Pare com seu golpe ou vamos parar o país." Hoje, continua o Harari, o texto do Harari, hoje temos uma excelente razão para ter medo e uma excelente razão para agir. Não deixem ninguém enganar vocês. O que este governo está fazendo não é uma reforma judiciária, é um ato antidemocrático. Os golpes nem sempre se fazem com tanques nas ruas. Muitos golpes são tramados atrás de portas fechadas com caneta e papel. E quando as pessoas entendem o significado do que está escrito, é tarde demais para resistir. A história, continua Harari, está cheia de ditadores que chegaram ao poder por meios legais, usam a lei para chegar ao poder e usam o poder para distorcer a lei. Se estas leis passarem, o governo terá o poder de destruir completamente nossa liberdade. Temos de levantar a voz agora ou calar a boca pelo resto de nossas vidas, conclamou o historiador israelense. Os oceanos têm hoje mais de 70 trilhões de pedaços de plástico, 21 mil para cada pessoa da Terra, com peso total estimado em 2.400.000 toneladas. E a poluição dos plásticos dobra a cada 6 anos,
De acordo com uma pesquisa feita pelo Five Gyres Institute, uma organização não governamental, em 2050 pode haver mais plásticos do que peixes no mar. As Nações Unidas aprovaram recentemente um tratado para transformar 30% dos oceanos em reservas naturais até 2030, mas a questão dos plásticos é fundamental. Se os plásticos são jogados na rua, vão para os rios quando não entopem os bueiros e acabam parando nos mares, e animais encontrados a profundidade de até 10 mil metros têm pedaços de plástico em seus organismos. A boa notícia é que as exportações e as importações dos Estados Unidos cresceram em janeiro, e este é um sinal de solidez da economia mundial. As exportações dos Estados Unidos cresceram 3,4% para 257 bilhões e meio de dólares, mais de 1 trilhão 320 bilhões de reais, e as importações aumentaram 3% para 325 bilhões e 800 milhões de dólares, algo como 1 trilhão 676 bilhões de reais. O déficit comercial subiu, quando os americanos consomem mais, importam mais, o déficit sobe para 68 bilhões e 300 milhões de dólares, mais de 351 bilhões de reais. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela atenção e até mais.